Também no Facebook. Olá, olá, telespectadores internautas que acompanham o Jornal Caucaia. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Vou só conferir aqui, gente, se está no ar. Estamos no ar. Pessoal, galera do Instagram, um abraço. Galera do Facebook, andou namorando por aí e ficou gravidinha, teve o seu mundo azul ou o seu mundo rosa e o papai fugiu, vai pagar pensão. Pergunte aqui ao Dr. Rômulo Alencar, tá? Manda nos comentários. E você, papai, que saiu do lar por qualquer razão ou tá com outra família, né? Você quer saber sobre pensão também? Se você é obrigado a pagar, se pode revisar esse valor que está muito alto. Ah, fiquei desempregado, como é que eu faço? Responderá aqui com o maior prazer. Doutor Rômulo, eu sou o Braguinha, todos já me conhecem, estamos ao vivo no Facebook Jornal Caucaia e no Instagram, sempre às terças-feiras, entre 19 e 20 horas. A gente tenta fazer às 19, quase nunca dá certo, vai perto das 20. Doutor, antes do... De infância, é uma oportunidade muito bem-vinda, né? E vim aqui para contribuir também para sanar algumas dúvidas que a sociedade tem da melhor forma. Obrigado. Doutor Rômulo, já estão chegando perguntas aqui, tá? Quero agradecer a audiência aqui do Cícero, meu amigão Cícero, o Paulo Frajola, o Willami, o Jackson Brendo. Obrigado, gente. Manda perguntas. Doutor Rômulo, temos alguma lindinha, né? E parece que o papai fez carreira. Posso pedir alimentos antes do bebê nascer? Ana Clara, com certeza você pode pedir os alimentos e se convença para lhe dar o direito os alimentos gravídicos. Quer dizer que ela grávida já pode pedir a pensão alimentícia. Pronto. Mas ela tem que provar que tinha pelo menos um caso fortuito com o rapaz, né? Isso. Suposto relacionamento através de fotos. O WhatsApp serve, print de WhatsApp, perfil de Facebook, fotos, áudios, conversas do WhatsApp, cartinha de amor, cartinhas, testemunhas. Beleza. Então, através dessas provas é possível que o juiz avalie a situação e arbitre os alimentos provisórios. Beleza. Doutor Rômulo, me diz uma coisa, se for um caso fortuito, que às vezes acontece da mulher engravidar em uma noite, né? Ela vai ali não sei se ainda tem, quando ia para o Sítio Real, digamos que ela teve uma aventura amorosa ali no estacionamento, né? Não tem como ela provar que conhecia o cara. E aí como é que a gente faz? Infelizmente, nessas situações só será possível através de provas, né? Ela simplesmente a alegação de que ela teve uma suposta relação com um determinado indivíduo, não é necessário, não se faz prova para que sejam arbitrados os alimentos gravídicos. Ela tem que provar que tinha pelo menos um caso com o cara, né? Isso, um lance, né? Beleza. Se não conseguir essa prova, necessariamente a criança terá que nascer e entrar com investigação de paternidade, e nesse processo seria possível arbitrar os alimentos. Quer dizer que se ela não conseguir provar, ela pode pedir uma investigação de paternidade. Isso, após que é o DNA. Isso, o DNA. Mas só depois que o menino nasce? Só depois do nascimento. Não tem, né? Beleza, então. Obrigado, Ana Clara. A Maria Eduarda está perguntando aqui, doutor Rômulo, lá da Catuana, ela. Como será calculado o valor da pensão alimentícia? Que ela disse que o marido dela trabalha na prefeitura e ganha 2 salários. Aí como é que isso é calculado? É pelo salário, mas só que ela afirma também que ele já tem outra família, tem um filho com outra mulher já. Certo. Existe um trinômio da necessidade, tá certo? A necessidade de quem pede, né? A possibilidade de quem paga e a razoabilidade. Tem que se levar em consideração esses 3 fatores, né? Se a necessidade da criança for dividida entre o pai e a mãe, evidentemente,
e o pai recebam 2 salários mínimos, o juiz vai levar em consideração esses 3 fatores para arbitrar os alimentos. Hoje, na sociedade, murmura-se que um filho é 20%, 2 filhos 30%. Na realidade, não existe esse valor ou um percentual fixo para que o juiz arbitre os alimentos. Quer dizer que não existe essa coisa assim, 10, tanto mil salário mínimo. Não, tem que ver a possibilidade de estar pleiteando os alimentos, aliás, a necessidade de quem está pleiteando e a possibilidade de quem vai pagar os alimentos e uma forma razoável, a razoabilidade. Então, é um trinômio, né? Então, a pessoa pode ganhar... Né? Um tripézinho, né? Então, a pessoa, o R$5.000 é 30%. 1.500. Quem ganha 1.500 vai ser 30%? Não, tem que ser razoável, ainda tem que ter uma proporcionalidade. Porque a pancada é maior, né? Por exemplo, um cara que ganha 5.000, ele tirar 1.500 da renda dele, ele ainda fica com 3,5 para viver, né? Isso. Já um cara que ganha, por exemplo, 1.500, se for tirar 450, já é uma pancada grande, né? Então tem que ver a razoabilidade. Isso aí tudo é observado, né? Também tem que ver uma proporção. Alimentícia que supostamente você vai pagar, né? E o Neymar paga para o filho. Então quanto é que o Neymar recebe? O Neymar paga uma pensão estimada em R$30.000. Ele poderia pagar muito mais, poderiam pagar o quê? R$1 milhão por mês. Né? Então tem que... Devendo aí R$350 mil de pensão alimentícia, ele pode já ser decretada a prisão dele? Sim, a prisão é decretada a partir do momento... Inclusive aquele cantor Marcelo Falcão foi decretada, não foi? Do Rapa. Com 3 meses de atraso da pensão alimentícia, você já pode pedir a execução desses alimentos, né? E o juiz já manda citar para pagar, justificar a impossibilidade de pagar, tá certo? Caso não se justifique, não se pague, o advogado já pede a prisão. Na própria petição, o advogado já pede a prisão, caso não seja pagos os atrasados. Doutor Romulo, a gente está aqui com uma pergunta do Eduardo, lá da Catuana. É verdade que quem paga a pensão é sempre o pai? Que ele disse que ficou com... A mulher foi embora, infelizmente ele levou aquele velho chifre, né? E ele ficou com a criança. Aí ele disse que ela é professora, né? Da prefeitura, e ele está desempregado. Aí como é? Ela paga a pensão para ele? Essa relação familiar é que vai dar aso à ação de alimentos, né? Então, da mesma forma que o pai tem a obrigação de pagar a pensão ao filho, a mãe também tem a obrigação de pagar a pensão ao filho, na proporção de 50%. Quer dizer que se o fulano se separar da cicrana e o filho ficar com o pai, e a mãe tiver condições, ela paga a pensão pro filho que ficou com o pai? Isso. Então, além de pagar uma pensão para o filho, ainda pode existir a possibilidade de ela pagar uma pensão alimentícia para o seu companheiro. Pro cara, pro marmanjo também? Isso. Se ele comprovar que manteve um determinado relacionamento, comprovar que ela tem condições financeiras melhores do que a dele, é possível que exista um arbitramento de alimentos entre ambos, além do menor. Tá aí que eu não sabia. Doutor Romulo, a gente está aqui com a pergunta da Sayonara Aquino. Ela pergunta: quando a avó se responsabiliza em pagar e só paga no dia que quer, mesmo estando já na justiça, o que devo fazer? Bom, o advogado deve peticionar dentro dos autos, pedindo que se obrigue a cumprir o que foi determinado. Caso essa situação aconteça, o advogado vai pleitear algumas sanções dentro do processo. Quer dizer que a avó ficou responsável. Existe isso da avó ficar responsável? Pronto. Quando a paternidade, né, comprovada, evidentemente, o pai não
consegue responder por esses alimentos, não consegue pagar, de Mas certa por quê? forma. Pobreza? Por qualquer tá fato, desempregado? por qualquer fato, o desemprego, qualquer fato gerador sumido. dessa impossibilidade, né, vai recair sobre o pai. É uma forma de também pressionar para que a pessoa tenha consciência de que o filho é seu, então você que tem que se responsabilizar. Mas se o filho não paga ou a filha não paga, os avós serão responsabilizados. Ah, rapaz. Aí a Sayonara aqui, o que ela faz? Ela diz que a avó só paga no dia que quer. Pronto, ele tem que ser informado ao juiz nos autos. Aí ele vai tomar uma providência. Mas tem perigo da avó ser presa? Se a pensão deixar de ser paga, pelos atrasos não, porque pelos atrasos a pensão está sendo paga, mas é chato você receber quando a pessoa quer pagar. Né? Mas aí tem que ser comunicado no processo, o juiz vai mandar chamar as partes e vai tentar uma composição e o juiz vai sancionar de alguma forma. Certo. Doutor Rômulo, eu estou aqui com uma pergunta da minha amiga Ângela Vieira, lá da Parque Solidariedade. Eu vou reproduzir aqui, tá? Pra gente ouvir aqui. Olá, Braguinha, boa noite, doutor Rômulo. A minha pergunta sobre pensão alimentícia é que eu tendo uma filha com a idade de 5 anos, eu entrando com o processo de alimentos, no caso a primeira vez, eu tenho como cobrar todos esses anos que ele é separado e que ele não deu a pensão? E aí, doutor Rômulo? A Ângela disse que ela tem uma filha, né? E ela só começou só decidiu pedir a pensão agora. Só que faz anos que ele foi embora. Aí ela quer saber se ela pode pedir o atrasado. Não, ela vai pedir a partir do momento que ela dá entrada na ação. A partir do momento que eu dou entrada na ação, é que ele vai se obrigar. Então, mesmo que assim, ele foi embora, tá com 3 anos, ele não paga esses 3 anos. Mesmo que ele nunca tenha dado nada. Ela era para ter cobrado anteriormente. Assim que ele foi embora. Assim que ele foi embora, era para ter acionado a justiça. Estamos com outra... BG, ela tava aí? BG, beleza. Estamos com outra pergunta aqui dela também. Pronto, Braguinha, a outra pergunta é o seguinte: se eu já tendo um processo de alimentos, para mim incluir a outra filha, eu tenho que abrir um novo processo ou eu posso estar incluindo? Como é que eu peço a revisão de alimentos? Eu tenho mais essa dúvida. Pronto, minha amiga. Por a ação de alimentos ser personalíssima, né? Ou seja, só envolve aquelas partes, no caso da sua outra filha, você vai ter que dar entrada numa nova ação de alimentos. Ela não pode assim, incluir, conjugar, né? Incluir, não. Ela tem que pedir uma nova ação de alimentos. Beleza. Ei, doutor Rômulo, me diz uma coisa. A Jaura, lá do Rio Grande do Sul, ela está perguntando aqui. Ela se juntou com um cara lá no Rio Grande do Sul e o cara tem uma filha de 21 anos de idade já e ela não faz faculdade e mora com ele e mesmo assim ele paga pensão. Aí a Jaura está perguntando se ele pode pedir para cortar essa pensão já que ela mora com ele. O filho mora com ele? O filho mora com ele. Não, e ele ainda paga pensão. Não, na realidade, se o filho mora com ele ou a filha mora com ele já naturalmente ele já arca com os alimentos, né? Uhum. Ele pode pedir a exoneração dos alimentos, porque o filho está morando com ele. Agora é interessante frisar que geralmente dentro da sociedade também o que acontece? Existe a ideia de que o pai só paga pensão para o filho até 18 anos e se tiver na faculdade até 25 anos, né? Na realidade, essa situação tem que ser revista pelo seguinte fato: a obrigação dos alimentos é a relação familiar. Ou seja, aos 18 anos ou aos 30 anos, essa relação familiar ela vai perdurar. Então, tem que ver a necessidade de quem está precisando, né, e a possibilidade de quem paga. Porque, vamos supor que eu tenho um filho doente mental. Então, essa obrigação, ela é vitalícia. Né? Então, não vai existir, depende de cada situação para que
o alimentante se desobrigue dessa obrigação. Rapaz, doutor Rômulo, me diga uma coisa. Quer dizer que um cara, por exemplo, um cara com 30 anos de idade, ele ainda pode requerer pensão? Pode. Assim como ele pode pedir do pai, existe também a possibilidade do pai pedir para um filho, da mãe pedir para um filho. Isso vai depender das necessidades. O juiz vai levar em consideração o que tem de prova ali nos autos, né? Aí quer dizer que existe isso, por exemplo, o cara... Oi, quem tá mandando pergunta no Instagram, vamos perguntar, viu? Vamos já perguntar. O cara tá... Por exemplo, o cara tá velhinho, 50 anos de idade, 60 anos de idade, tá desempregado. O filho dele vive bem, com 40 anos de idade. Ele pode pedir pensão para o filho dele? Evidentemente que pode. Né? Rapaz, o pai teve a obrigação durante tantos anos com o filho, nada mais justo que o filho também retribuir. Isso é fixado por lei, viu? Não é? Que coisa boa. Doutor Rômulo, a Vanessa Amaro, obrigado pela audiência, gente. Está perguntando como eu consigo um exame de DNA. Tem o particular, que deve estar um preço bem acessível agora, hoje em dia é bem acessível, né? Porque antes era caro, né? Hoje está mais hoje acessível. Dia eu ouvi... Mas pela pergunta... fala aí. Eu ouvi falar que até R$400 já existiam exames... Parceladozinho, né? Mas pela pergunta dela, acho que ela quis falar gratuita, né? Como é que ela consegue? Pronto, quando ela entra com a ação de investigação de paternidade ou o próprio suposto pai entre querendo reconhecer a paternidade, se for dada a justiça gratuita, a própria justiça encaminha para o laboratório para que seja feito o DNA. Como é a própria justiça encaminha, né? Isso. Como é que ela consegue essa justiça gratuita? Justiça gratuita, ela pode ser comprovada através de comprovante de renda, né? Através da carteira de trabalho. É até um salário por aí, não? Depende de cada juiz, né? Vai depender. E quem recebe os auxílios do governo, que tem uma vulnerabilidade econômica, social, muito inferior. Então, isso aí garante a justiça gratuita. Certo, obrigado. Olha, o Dempsey está falando aqui, grande amigo do Dr. Rômulo. Obrigado, Dempsey. Dempsey sempre acompanha a gente aqui. Obrigado, Dempsey. Fica com Deus, cara. Deixa eu ver aqui. A Catarina, lá dos Sítios Novos, está perguntando aqui, o que fazer se o responsável deixar de pagar a pensão? Porque o ex-marido dela deixou de pagar, se recusou, disse que não ia mais pagar e pronto. Aí o que a gente faz? Pronto, isso aí é o caso de entrar com uma ação de execução de alimentos, onde, como eu falei anteriormente, se tiver em atraso 3 meses, né, ela tem que dar entrada na ação de execução de alimentos para forçar que o alimentante pague esses atrasados. Ótimo. Estamos com mais uma pergunta aqui. A Maria Clara, lá do Padre Romualdo, está perguntando aqui. A Maria Clara, lá do Padre Romualdo, está dizendo: o meu ex subiu na empresa, o salário dele dobrou. Ela pode pedir para aumentar a pensão também? Sim, através de uma ação de revisão, né, revisional de alimentos, ela comprova que houve uma ascensão salarial do alimentante e é possível que se revise, né, havendo a possibilidade aí de um aumento na pensão alimentícia. Ela pode pedir para revisar isso aí, para aumentar? Pode. Olha, a Carolina, obrigado pela audiência, está perguntando aqui, quando o pai sai de casa faltando poucos meses para o bebê nascer, ele tem direito de ajudar a comprar as coisas que faltam para a criança? A própria ação... Isso que você falou no começo da live, não foi? A própria ação de alimentos, né? Ela pode entrar... Porque pelo que ela deu a entender que ela ainda está grávida, né? A Carolina está grávida. Ela pode entrar atualmente com pedido de alimentos gravídicos, né? E os alimentos, por si só, não quer dizer que seja só o alimento, né? Então é mais amplo. Os alimentos é como se fosse tudo aquilo que está vinculado à subsistência digna, né? Então, tanto vai ser o leite, como a roupa, vitamina, né? como também
roupa, colégio, pronto. Ou saúde, seja, são os alimentos remédio, de forma pecuniária, em dinheiro, ou in natura, enxoval, remédio, tudo isso, escola, lazer. Quer dizer que, então, para responder a Carolina, ela tem o direito de pedir as coisas que faltam para o menino. Ela vai pedir os alimentos. Como o senhor disse no começo da live, ela tem que provar que pelo menos teve um caso com ele, né? Isso, provar o relacionamento. Através daquelas formas que eu disse, através de carta, WhatsApp, foto, testemunha. Para que o juiz acredite que ele é o pai da criança. Isso. Até que a criança nasça, faz um DNA. Quando a criança nascer, se ele não resistir espontaneamente, tem que, infelizmente... Então pronto, Carolina, vai juntando aí provas que ele é o pai da criança. Testemunha, alguma amiga sua que sabe que vocês se relacionaram, fotos, print de WhatsApp, áudio... Com isso, você vai ter o direito de receber, com certeza, ajuda para o enxoval, né? Que já pode ser em dinheiro, pode ser em material, né? Pode. Estamos aqui com outra pergunta. O Aguinaldo está perguntando: minha filha tem 26 anos. Entrei com a ação de exoneração, mas a audiência só irá ser em março do ano que vem. E ainda vai ser uma conciliação. Isso é normal? As audiências elas estão sendo para bem distante, né? Infelizmente, se o advogado do Aguinaldo aí não pediu a tutela antecipada para que fosse logo decidida algo antes dessa conciliação, ele vai ter que aguardar essa audiência para ter uma conciliação. Nessa conciliação não quer dizer que ela concorde e nem que ele vai ganhar, é só uma audiência de conciliação. Se não houver acordo nessa audiência, o processo vai caminhar, vão ouvir as partes, vão ouvir as provas, vão ouvir testemunha, e o juiz ao final dará uma sentença, levando em consideração aquela situação que eu disse no início, questão da necessidade de quem recebe e da possibilidade de quem paga, né? E a razoabilidade, será que é razoável pagar pensão para um filho de 26 anos que tem plena capacidade de trabalhar, né? O juiz vai analisar se essa garota tem capacidade de trabalhar, se ela estuda, o que é que ela vem fazendo, se ela faz curso e tudo, porque também não é justo você também pagar pensão ad eterno para um filho. E digamos assim, a gente não sabe, claro que a gente não está julgando nada, que a gente não sabe se é o caso da filha da Aguinaldo. Isso. Mas um filho assim, digamos, aqueles que não quer nada, né? Que nem estuda nem trabalha, quer só ficar na pensão, também não é justo. Evidentemente, né? Que o juiz vai levar em consideração esse fator e provavelmente ele exonere da obrigação. Certo. A Vanessa está perguntando aqui, doutor Rom. Deixa eu ir que... Vanessa, pergunta já essa. Vou só aqui para a pergunta do Face. O Ítalo Magno. Boa noite, Ítalo. É nosso amigo, não, o Ítalo? Né? Rapaz, deve ser. Graças a Deus, né? O Ítalo está perguntando aqui, ó. Pago pensão e minha ex-esposa não deixa eu ver os meus filhos. O que ele faz? A questão da visitação tem que ser discutida. Se não tivesse um acordo lá na ação de alimentos, né? Talvez o juiz tivesse feito, mas como não foi discutido na ação de alimentos, ele tem que entrar com uma ação à parte, né? De regulamentação de visita ou de guarda compartilhada, né? Se não há diálogo entre ambos, não adianta forçar, porque pode gerar um transtorno para a criança, né? E pode gerar um conflito entre ambos também, então tem que ser discutido ou numa ação de regulamentação de visita ou de guarda compartilhada. Certo. A Vanessa está perguntando aqui, o pai do meu filho trabalha como motorista da Uber, né? Quanto em média ele tem que pagar a pensão alimentícia? Ela não sabe quanto é que ele ganha, ela não tem acesso a isso. Como é que faz? Infelizmente, para que o juiz arbitre os alimentos, uma determinada porcentagem, quem entra com a ação de alimento tem que fazer prova para aquilo. O juiz não pode imaginar que um motorista de Uber ganhe R$3.000. Mas tem outros que ganham 1.000, como tem outros que trabalham mais tempo. Então vai variar de acordo com a dedicação de cada motorista. Então o juiz só vai arbitrar os alimentos de acordo com o que tem nos autos. Geralmente vai ser o quê? Se você não consegue provar que ele tem uma renda razoável, vai ser arbitrado em cima do salário mínimo. Quer dizer que a Vanessa
que o pai do filho dela trabalha na Uber, ela que tem que dar um jeito de provar que ele ganha X. Isso. Porque se ela não provar, a pensão dela vai ser arbitrada em cima de um salário mínimo. Provavelmente. A não ser que... E como é que ela podia provar isso, doutor Romulo? Assim, conversando com alguns motoristas, né? Uma que declaração, trabalham uma coisa, com né? a Uber, e mostrar um gráfico dentro do processo de que geralmente os motoristas ganham em média esse valor. Isso é quase um artigo científico, né? Que ela vai ter que fazer. Aproveita e faz uma faculdade de economia logo, né? Contabilidade, né? O Aguinaldo aqui está completando o caso da garota de 26 anos de idade, que ela trabalha de carteira assinada. Pronto, então, como eu falei, no início do processo, já era para ele ter alegado que ela já trabalha, já pode se sustentar e já tinha sido provavelmente exonerado, né? Liminarmente. Depois, as provas apareceriam no processo. Talvez retornasse ou não a obrigação de manter os alimentos. Certo. A Vanessa está completando aqui, doutor Rômulo. Meu atual marido ganha R$ 1.700 por mês. Quanto ele tem que pagar para cada um dos filhos de pensão? Os filhos que ele tem com outra mulher? Mas tem que ver quantos filhos são, Tem que ver quantos filhos são e volto a falar, questão da necessidade e a possibilidade. Tem que se levar em consideração os outros filhos do outro relacionamento, os filhos do atual relacionamento, tá certo? Ver dentro do processo quais são as despesas que as crianças dão para a mãe. E isso aí o juiz vai sopesar, como eu falei no início também, a questão dos 50% da obrigação do pai e 50% da obrigação da mãe. Tem que ver quantos filhos o marido da Vanessa tem, né? A gente está com uma pergunta aqui. Uma pergunta aqui também, viu? Chegou pergunta aí no WhatsApp, Otávio, por favor? Chegou uma pergunta aqui da Clarice. Só completar aqui, Otávio. A Vanessa completou, o doutor Romulo, disse que ele tem 3 filhos com mães diferentes. É quase um jogador de futebol, né, rapaz? É complicada a situação para quem ganha R$ 1.700 por mês, né? Ele terá que comprovar, né, a possibilidade que ele só pode pagar tanto, cumprir. Por exemplo, eu ganho R$ 1.700, eu moro de aluguel, tenho despesa tal, tenho outros filhos e tudo. Então, quanto mais despesa ele inventar, melhor. Mas isso aí não pode se levar em consideração, porque o filho tem que comer, o filho tem que ter um lazer, o filho tem que ter um vestuário, saúde, né? Tem que ter saúde. Então, pode ser que gire em torno de 10% para cada, 10 a 15% para cada, né? Eu acho que 10 talvez nem se cogite, mas de 15 a 20, né? Para cada criança. Que não chegue a 50%, né? Vai dar aí 45%, vai depender do magistrado. Mas a pancada é alta, né? A Clarice Souza, ela disse o seguinte: meu pai paga pensão para 3 crianças. Ele ficou sabendo, certo? Ele ficou sabendo que os 3, ele já paga isso já há 6 anos. Os 3 não é filho dele. Como é que faz para poder receber o dinheiro de volta? Quantos anos? 6 anos? 6 anos. Gente, só esclarecendo aqui a pergunta da Clarice Souza. Ela disse que o pai dela paga pensão para 3 pessoas há 6 anos e agora descobriu que ele não é o pai. Como é que faz? A mulher vai devolver o dinheiro? A pensão ela não pode ser devolvida, né? Uma vez paga, cessou. Foram pagos, acabou-se. Né? A obrigação dele era ter feito o exame de paternidade antes de pagar as pensões. Certo. A gente está com uma pergunta aqui da dona Célia, lá do Cumbuco. Ela está perguntando aqui, quando os avós são obrigados a pagar a pensão? Pois o meu filho, Carlos Henrique, andou brincando por aí. E agora ela tem um netinho e está com medo de ter que pagar essa pensão. Então, se o filho dela não honrar com o compromisso dos alimentos, infelizmente ela com o marido, ou ela sozinha, se for viúva, ou ele sozinho se for viúvo, vai ter que arcar com os alimentos do filho. A responsabilidade passa a ser dos avós. Se o filho dela não tiver condições. Se não tiver condições, ou fugir, ou se furtar, se fugir, então recai sobre os avós.
Rapaz. Ó, o Maurício, lá do Pabuçu, tá perguntando aqui. Ser preso por não pagar a pensão alimentícia reduz a dívida atrasada? Não, na realidade a dívida ela continua. Evidentemente que ele trabalhando, ele não vai conseguir honrar, mas ele tem que se virar, a família dele tem que se virar, a dívida persiste. Né? Essa prisão pode durar de 1 a 3 meses, né? E a dívida vai aumentando. Se ele está devendo 3 meses de pensão, se ele ficar 3 meses preso, ele vai passar a ter uma dívida de 6 meses. Então não reduz, não. Ah, fui preso, zerou. Isso é coisa da sociedade. Sociedade que quer dizer que ele sai da cadeia devendo ainda. Devendo mais, né? Rapaz, olha, a gente está com a pergunta aqui do professor Radamés, lá do Grilo. Ele está perguntando aqui, sou funcionário público, né? Caso eu seja preso por não pagar pensão, mas eu acho que essa não tem nada a ver com pensão. Ele gostaria de saber se ele corria o risco da administração pública botar ele para fora, se ele for preso. Não tem relação. Não tem relação com o trabalho dele. Não. Até mesmo porque como funcionário público vai descontar em folha. Né? Geralmente se faz um ofício para descontar em folha. Mesmo caso acontece não só com o funcionário público, mas quem tem a carteira de trabalho assinada, popularmente falando, você já tem um vínculo empregatício, o ofício sai do processo, já vai para a empresa, já é descontado em folha, já é depositado ou em conta, ou um contra-cheque no próprio nome da mãe do alimentando. Certo. Olha, a Jaqueline, aqui do Sítios Novos, está perguntando, filho adotivo recebe pensão? Sim, filho adotivo, o nome já está dizendo, filho adotivo. Porque ela adotou aqui, ela disse que adotou um filho juntamente com o ex-marido dela, só que ele agora foi embora. Aí ela pode pedir pensão? Pode pedir pensão para filho adotivo, sim. Normal. Regularmente, filho, né? Adotivo, mas é filho. Certo. Agora o Francisco está perguntando aqui, Francisco ali do Padre Romualdo, se eu deixar de pagar a pensão, eu tenho direito de visita limitado, porque ele disse que parou de pagar a pensão e agora a ex não quer deixar ele ver os filhos. Não, a pensão alimentícia não obriga a mãe nem ao pai a deixar de um visitar o outro, né? Deixei de pagar a pensão, a visita continua sendo regularmente. Certo. Olha só, o Daniel está perguntando aqui, doutor Rômulo, até que idade eu tenho que pagar a pensão alimentícia? Até que idade do filho dele? Como eu disse, tem que vislumbrar aquela situação da necessidade e da possibilidade e sendo razoável. Como eu disse, existem situações que você vai pagar a vida toda para o seu filho, né? Pensão a vida toda. Se ele tiver algum problema de saúde grave, né? Se tiver alguma anomalia grave, aí ele vai pagar a pensão a vida toda. Agora, geralmente pode cessar aos 18, pode cessar aos 21, geralmente prossegue quem está fazendo um curso superior e pode se estender até depois disso. Isso vai depender de cada caso. O juiz vai analisar cada caso. Certo. Olha, a Ana Amélia, lá de São Luís do Maranhão, está perguntando aqui, o que fazer se o responsável deixar de pagar a pensão? Que ela disse que o Eduardo, o ex-marido dela, foi embora e não pagou mais. E ela não sabe onde ele está. O que ela faz? Porque parece que ele foi lá para a Brinha do Tocantins. É interessante lembrar que para que se execute os alimentos, já deve ter uma ação de alimentos, tendo tramitado ou em trâmite, tá certo? Porque a obrigação só se dá quando existe a ação de alimentos. Não é simplesmente um acordo verbal que eu pago uma pensão ao meu filho e deixo de pagar e eu já entrar com a ação de alimentos. Não, é interessante frisar que para que se obrigue a pagar os atrasados, já tem que existir uma ação de alimentos.
certo? Para criar esse vínculo judicial, essa obrigação judicial. Ah, agora eu entendi. Certo. Otávio, temos alguma pergunta aí via WhatsApp? Tem sim. Não, o Paulo Mendes, da Curicá, que ele pergunta o seguinte. Bem, os meus filhos já estão com 21 e 22, eles já trabalham e já têm suas famílias. E agora, o que é que eu faço? Eu ainda continuo pagando? Ele é determinado judicialmente? Pergunta ele aí, se é determinado judicialmente. Eu respondo usando aqui, se for determinado judicialmente, não pode deixar de pagar voluntariamente. Ele tem que pedir a exoneração dos alimentos. Com certeza vai ser dada a exoneração, porque já estão vivendo, né? Já constituem suas próprias famílias, já conseguem se manter sozinhos, então... O João Paulo, ele está dizendo aqui, lá do Vicente Arruda, fiquei desempregado e virei mexer, ou seja, sou sustentado pela mulher. Valeu, João Paulo, eu tenho muitos amigos na sua situação e não tenho condições de arcar com o valor total da pensão. Posso pedir a revisão? Pode, meu amigo. Você pode pedir a revisão. Você tem que comprovar que está desempregado. Seria uma boa você ter recebido os auxílios que o governo federal estariam pagando. Isso aí comprovaria a sua vulnerabilidade econômica. O auxílio social, que substitui o Auxílio Brasil, né, ou aquele social da pandemia, né, ele é uma boa prova de que você é pobre, né? Porque hipossuficiente, você tinha que se encaixar naquele perfil. Automaticamente você se encaixava na relação de pobreza, né, na situação de pobreza. E, evidentemente, não pode deixar de pagar. Você tem que ou pedir logo a revisional, ou entrar em acordo com a mãe, por enquanto não entra em revisional, para não ter problemas futuros. Certo. Olha, o Nadieude está perguntando aqui, doutor Rômulo, completei 18 anos, chega eu chorei no meu aniversário, porque eu acho que vou perder minha pensão. Ele perde? Ele chorou no aniversário dele de 18 anos de idade. Tu tem que ver a situação atual dele. Qual é a situação atual dele? Como eu estou lhe dizendo, quem paga a pensão vai ter que pedir a exoneração e tem que provar que o Nadieude não necessite mais dos alimentos. Quer dizer que por si só não se... E se nenhum dos dois for atrás de nada? Nem ele, nem o pai. Então continua a pagar? O pai continua pagando. A não ser que o pai vai informar o juiz. Exoneração. Tem que provar também. O juiz não vai dar logo a exoneração, não. Ele vai ter que fazer provas dentro dos autos de que o Nadieude não dependa mais dos alimentos. Certo. Nadieude, você vai ter que provar que você ainda precisa dos alimentos. Por exemplo, não é que você fez 18 anos que você ficou independente financeiramente. Não, você pode ainda depender muito, está desempregado, né? Geralmente uma pessoa com 18 anos dificilmente consegue um emprego por falta de experiência. Ele vai ficar recebendo. Quem tem que ir atrás de exonerar é o pai. Então ele pode ficar tranquilo. O pai pode ter problemas se deixar de pagar. A Glaucia diz aqui, é uma pergunta, né? Ela mora no bairro do Grilo, ela pergunta o seguinte: o meu irmão, ele é aposentado e tem um filho, ele paga a pensão para esse filho, né? Aí ela diz o seguinte: mas aí, como ela é 40%, eu sei o que realmente aconteceu, mas ela conseguiu subir mais o salário, mais o valor. Como é que eu posso fazer isso? Porque só tem um filho. Se tivesse 4, aí poderia até aumentar mais, mas só tem um filho. Ele recebe um salário mínimo, é isso? Isso. Ele tem que pedir a revisão para que se reduza, porque a necessidade da criança aumentou, mas a possibilidade dele estagnou. Ele recebe a mesma quantidade e passou a pagar mais. Ela pode ter entrado com um processo de revisão dos alimentos e fez prova, ele pode não ter contestados nos autos e o juiz arbitrou, né? Então ele tem que pedir uma revisional. Doutor Romulo Aglailson, lá do Bom Jesus, está perguntando aqui, ó. Aglailson, gente boa. Um abraço, Aglailson. Aglailson está perguntando aqui. O meu pai, se o pai tiver outro filho, diminui a pensão? Pronto, ele pode fazer prova nos autos e pedir a revisão dos alimentos. Baixar a pensão. Baixar a pensão. Porque ele teve outro filho. Porque teve outro filho,
uma outra despesa. Então, não é se negar a pagar os alimentos. Eu quero pagar, mas eu posso pagar nessas condições, porque o juiz vai entender que ele quer honrar o compromisso, e se ele disser que não pode, é pior, porque ele pode ser preso, pode ser que comprometa as duas famílias, né? Deixe de receber um e deixe de receber outro. O juiz ele vai levar em consideração o seguinte: ele não está dizendo que não quer pagar, ele quer pagar, mas quer pagar nas condições, a realidade do trinômio que eu venho falando, né? A necessidade, a possibilidade e razoabilidade, tem que ser razoável, né? Otávio, por favor. Certo. Olha só, doutor Rômulo, o Evandro Otaviano, lá do Planalto Calcaia, está perguntando aqui. Minha mulher foi embora para morar com outro companheiro. Até hoje eu choro. O pai pode parar de pagar ou diminuir a pensão, porque ele alega que o companheiro que essa mulher arrumou, a mulher dele arrumou, é rico. Parece que o cara tem até um bug, velho. Pode de rico, né? Estourado. Aí ele tá perguntando aqui se ele pode parar de pagar a pensão, já que o cara tá sustentando os filhos dele. Não, evidentemente que os filhos é de quem? Dele, né? Seu. Então a obrigação é sua. Se não lhe dá a possibilidade de deixar de pagar a pensão, porque ele vive sob as expensas de outra pessoa, né? O filho... Mesmo o cara dando... Ele disse que o cara dá de tudo lá, levou eles pra Lagoa do Banana, bicho. Pra andar de jet ski. Mesmo o outro dando de tudo, ele ainda paga a pensão. Paga a pensão. Agora, ele pode entrar em acordo com a mãe, se a mãe renunciar. Aliás, não é nem possível, porque os alimentos são irrenunciáveis. Ele tem a obrigação de pagar. Embora a mãe pegue o dinheiro e doe para outra coisa, mas ela tem a obrigação de receber também. Você tocou num assunto interessante, que é bem bacana de se abordar, tanto para quem paga, como para quem recebe, né? Geralmente para quem paga, porque quando o alimentante paga a pensão, você não sabe de que forma está sendo usado aquele dinheiro, não é? Certo. E muitas das vezes os relacionamentos terminam em conflito, tem companheiros ou companheiras que saem noitadas, sei lá a que rumo tomam. O alimentante ele pode pedir prestação de contas daqueles alimentos, viu? Então, se eu pago os alimentos, a minha ex-companheira, para os meus filhos também, eu posso fazer com que ela preste contas. Isso aí é um entendimento do Supremo Tribunal de Justiça, do STJ, tá certo? Que já está pacificado e que quem recebe tem que prestar conta se for pedido, né? Beleza. Aqui, tá, peraí, só um minutinho. Tainá Sena, manda um beijo pro povo do Picuí. Beijo, povo do Picuí. Eu amo o povo do Picuí. Rapaz, tem um feijão verde lá em frente à casa do Miguel do Táxi. O melhor, Otávio. Eu ia falar aquele negócio lá. O Picuí a gente ama, cara, que é o conjunto metropolitano. Não, peraí, aí ela quer fazer uma pergunta. Tinha uma galeteria lá, né? No Picuí? Tinha umas festas grandes lá naquele Picuí, lá na galeteria, eu acho. Eu acho que eu sei onde é. Eu fui no Feijãozinho Verde, um amigo meu até se engraçou lá com a garçonete, não vou dizer quem é não, por questões éticas. Tainá Sena está perguntando, quanto é o máximo do valor de uma pensão? Não existe o máximo. Tem que se levar em consideração a possibilidade de quem dá e a necessidade de quem recebe. Quer dizer que não existe teto, né? Não existe teto. Se você ganhar 30 mil, se você ganhar 100 mil, isso vai variar. Certo. A Cris Freire está dizendo assim, esse eu indico. Minha amiga Cris. Zaza, grande Zaza, Romi, no caso, minha amiga de infância, amigo de infância, a gente chamava assim, viu, gente? Romi, doutor Rômulo, no caso que o pai venha a falecer, como fica o pagamento de pensão? Obrigado, Zaza, ótima pergunta. Essa obrigação, ela passa para o direito previdenciário, né? Então, quem paga pensão, o alimentando, passa a perceber aquela pensão. Alimentando o que é? É quem recebe Vamos chamar alimentos. De criança, né? A criança. Ela passa a receber do INSS. Se o falecido, o de cujos, tiver a qualidade de segurado.
Aí ela passa se ele a trabalhava receber, de carteira sim, assinada ele e tal, ou passa a pagava como receber. autônomo. Ou, E se ele não fazer se nada não disso? fizer, pode ser que se estenda para os pais a obrigação Os avós. dos avós. Quer dizer, Zaza, o cara morreu, se ele era segurado do INSS como carteira assinada, funcionário público, ou pagava como MEI, a criança continua recebendo pelo INSS. Pelo INSS. Até os 18. Tem que dar entrada na pensão por morte. Tem que dar entrada em pensão por morte. Isso. A pensão alimentícia vira pensão por morte. Passa Né? a ser recebida pelo INSS. E quando o cara não é segurado, aí os avós podem ser implicados, né? Isso. É isso? Olha só. Tem uma pergunta aqui também do WhatsApp que... Só um abraço aqui, Otávio. O filho do Picuí, abraço pra vocês. Rapaz, a audiência é grande do Picuí. Obrigado, gente. Amo esse bairro aí, Tem viu? uma pergunta aqui da moça, que o nome dela é Rafaela Lima, do Potira. Ela diz o seguinte, olha, doutor, existe uma moça aqui perto de casa que ela recebe a pensão das crianças, são 2 crianças, e ela anda toda empictada, né? Como diz, toda Reduzida. empictada, e as crianças passando necessidade. O que é que isso pode haver? Como é o nome dela? Rafaela, obrigado pela pergunta. Rafaela, obrigado, Otávio. Pessoal, a Rafaela mandou aqui através do Otávio a seguinte pergunta. A vizinha dela recebe pensão. E ela, como é às vezes curiosa, ela percebe que a vizinha gasta mais o dinheiro com ela própria, em salões de beleza, essas coisas, e deixa as crianças passando necessidade. O que o pai faz nesse caso, quem está pagando a pensão? Pode fazer alguma coisa? Pode. O pai pode pedir a prestação de contas, como eu falei agora há pouco. Ele pode, se ele tomar conhecimento, ele pode pedir a prestação de contas, como qualquer outra pessoa pode ir no Ministério Público da Infância e da Juventude e fazer a denúncia. como é esse procedimento, doutor? A prestação de contas é através de uma petição nos próprios autos, né? Ou uma ação autônoma, né? Mas seria mais interessante, porque geralmente o que vai acontecer? Quando os alimentos são arbitrados, o processo é arquivado, né? Aí, o que vai acontecer? Ele tem que, através de outro processo, fazer um pedido de prestação de contas. Ou então, alguém da família, algum parente próximo, vai ao Ministério Público e faz a denúncia. Ministério Público da Infância e da Juventude. O Pedro Silva pergunta o seguinte, viu, Braguinha? Eu sou casado com outra mulher, ela tem 2 filhas. Eu pago também pensão? As filhas são dele? Não. Não tem obrigação. Você só... Ele está dando mesada, alguma coisa assim, uma ajuda, né? Ele entrou aqui também, Pedro Silva. Ele disse que a mulher alegou, ele casou com uma mãe solteira, ela já tinha 2 filhos. E ele passou 1 ano com ela só. E ele disse que ela alegou pensão socioafetiva, que os garotos se apegaram a ele. E chama de pai e tudo. Existe essa possibilidade de uma pensão socioafetiva. Existe? Doutor Rômulo, é bom o senhor se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Quer dizer que o cara, presta atenção, o cara casou com uma mãe solteira, né? Aí ela já vem com 2 filhos. Essa, no caso dele aqui, que mandou a pergunta, o Pedro, ela alegou que os filhos já chamam ele de pai e está pedindo uma pensão socioafetiva, mesmo sabendo que ele não é o pai de fato. E ela tem esse direito? Ela pode pedir isso? Pode pedir essa pensão. É mais ou menos equiparada à questão do filho adotivo, né? Só que não teve aí a declaração judicial da adoção nessa situação aí. Mas ela pode pedir. Não estou dizendo que ela ganhe, né? Pode existir essa possibilidade. Não é... Aí como é que ela prova que esses meninos se apegaram a esse... Aí são provas de fotos, testemunhais, né? Do convívio que ele mantinha com as crianças. A gente tem uma pergunta aqui, doutor Romulo. Pergunta ele aí se quando o cara leva uma pizza da mulher, não tem uma lei que prenda ela. deixa eu repetir aqui. Pergunta do Cleiton, lá do Padre Romualdo. Pergunta ele aí se quando o cara leva uma pizza da mulher, não tem uma lei que prenda ela. Eu sei que foge um pouco do tema, mas teria uma lei. A mesma forma que você lesiona a mulher, ela lesiona você, ela responder por crime de crimes familiares, né? Só que a mulher tem a Lei Maria da Penha, né? E ele? Mas ele Zé da Penha? Não, ele se enquadra no crime de agressão familiar. Para ele é uma lei normal, assim, digamos assim, né?
Certo. Ó, Cleiton, pode, viu? Se a Shirley andar te batendo aí, você Já sabe até quem é. já pode pedir. A gente está com outra pergunta aqui do Raimundo Félix, nosso conhecido Fefé. Gente boa. Abraço, gente boa Fé. pra caramba, Fefé. Olha só, ele está perguntando, doutor Rômulo, na guarda compartilhada, tem que pagar a pensão? Porque ele disse que passa 15 dias com o garoto e a mãe 15 dias. Precisa? Se a pensão tiver sido arbitrada em 15, 30%, ele paga 15 e ela 15. Se metade do mês ele passa com a criança, evidentemente que ele só vai pagar metade da pensão. E eles seria mais fácil entrar no acordo e anular isso, a pensão, porque já que se ela vai ter que pagar ele vai ter que pagar ela? Não é ele vai ter que pagar ela, ele tem que pedir a redução, né? Revisional, né? Ele vai pedir a revisão dos alimentos e alegar lá que a criança passa 15 dias com ele. Magistrado, eu quero que reduza, porque a criança passa. Quando a ação de alimentos foi arbitrada, os alimentos foram arbitrados, desculpe, a criança só vivia com a mãe. E agora passou a viver 15 dias comigo e 15 dias com ela. Então nada mais justo do que dividir a obrigação. Olha só, o Zazo ainda está perguntando aqui. Doutor Rômulo, no caso que o pai venha... ele já fizemos essa pergunta. Obrigado, Zazo. Temos mais uma pergunta aqui. Gente, pode mandar pergunta. Tem muita pergunta aqui, tá? Vamos responder cada um aqui, se der tempo. O Zé Galo, lá da Estrada Velha do Icaraí, que é garçom lá no Galinha Caipira. Olha aí que coisa boa. Valeu, Zé Galo. Obrigado. Ele está dizendo, a pensão alimentícia, ele está dizendo aqui que ele quer pagar, ele soube que a ex dele está gastando dinheiro com macho. Dizendo ele aqui, né? Aí ele quer pagar, quer dar em alimento. Ele quer dar em comida mesmo, leitinho, né? Essas coisas in natura. Que chama os alimentos, né, Zagalo? Você quer pagar. Quer dar, tipo cesta básica, dar uma cesta básica no lugar do dinheiro. Ele pode fazer isso? Pode, tem que levar conhecimento do juiz aí. A própria ação de alimentos, ela diz que deve ser em pecúnia, em dinheiro ou in natura, tá certo? Mas eu não vi casos em que o pai só contribuísse in natura. Eu já vi situações em que, inclusive na jurisprudência, em que o pai dá uma parte em dinheiro e complementa com produtos. Isso eu já vi, mas só in natura não. Com os alimentos sólidos, né? Só dessa forma não. Com frutas, vestuário, com escola, então só dessa forma eu ainda não vi. Pessoal, compartilha aí no Face, tá? Eu fico muito agradecido. Pode compartilhar aí, viu, galera? Olha só, temos outra pergunta aqui, doutor Rômulo. O Alexandre... não, a Tainá Sena, que é lá do Metropolitano, né? Tá perguntando aqui, se o pai não paga a pensão... a gente já fez essa pergunta, vamos responder de novo. Se o pai não paga a pensão, ele tem direito de ver o filho? Tem direito de ver o filho, sim. Mas se ele paga, e se a mulher não deixa ele ver, o que faz? Aí tem que entrar com uma ação de regulamentação de visita ou guarda compartilhada. Porque, por si só, vai causar um transtorno, que ele vai chegar lá e a mãe não deixa ele ver, talvez ele se exalte, haja agressões de ambas as partes. Aí é melhor deixar regulamentado judicialmente para não ter problemas futuros, né? Então seria mais interessante ele entrar com um pedido de guarda compartilhada ou de regulamentação de visitas. A Amanda diz o seguinte, meu irmão, ele é casado, separado com a moça, ela tem 2 filhos, um rapazinho e uma mocinha. Ela vai morar em Belo Horizonte com o atual dela. O que é que meu irmão deve fazer? Além de ele pagar a pensão, porque ele não quer que ela leve, o que pode ser feito? Aí é um caso complicado, porque ele tem que autorizar, mas aí tem que levar, evidentemente que se a mãe vai morar lá, seria interessante que ele entrasse com um pedido de guarda compartilhada, onde ficasse dentro do processo, estipulado que elas viessem passar férias de
escolares aqui, Natal e Ano Novo aqui, fizesse um acordo, né? Mas ele não pode simplesmente dizer que não vá e isso ocorrer, né? Então pode gerar um problema futuro aí, jurídico aí. Mas ele pode entrar com a ação e dizer que não autoriza. Aí o juiz vai decidir se é a favor dele ou a favor da mãe. Certo. Olha só, Dr. Rômulo, a gente está aqui com a pergunta do Douglas, lá do Paracuru. Ele está dizendo aqui. Quer dizer, a irmã dele, né? Está perguntando aqui. A Maria Antônia está perguntando. O meu marido não tem condições de pagar a pensão. O meu ex, né? O ex-marido dela não tem condições de pagar a pensão. Mas o tio da criança, o irmão do ex, é podre de rico lá no Paracuru. É dono até do mar, o homem lá. Um pedaço do mar lá é dele. E tem não sei quantas pousadas, jet ski. É o Dudu Barreto, o nome do cara lá. Aí ela está perguntando se o tio pode ser condenado a pagar pensão ao sobrinho. O que pode acontecer? Existe o vínculo familiar? Existe o vínculo familiar. O pai não pode pagar, aí vai ascender. Vai para cima, vai para os pais. Né? Mas se não o tiver pai, se não né? tiver pai, pode. Se não tiver os avós, pode pleitear também junto ao tio. Justamente porque tem um vínculo aí. Mas o pai não pode pagar, é difícil, o que é o seguinte: eu não posso pagar, não vou pagar, todo dia eu tenho que comer. A pessoa todo dia tem que comer. Quer dizer, se ele pode comer, ele tem a obrigação de dar o alimento também para o filho. Mas nada impede que se pleiteie também em relação ao tio. Viu? Certo. Isso no Código Civil. Aí quer dizer que até o tio pode entrar no embalo? Tem um vínculo de parentesco, tem um vínculo familiar. Neto pode pedir a bisneto, tio a tia, irmão a irmão. Tem até um irmão pode pedir ao irmão. Vixe, rapaz. Doutor Rômulo, o Alexandre, lá do Grilo, tá perguntando aqui. Sou homossexual, né? Ele e o ex dele se separaram, infelizmente. Era ele e o Cauê. Eles adotaram uma criança. O Cauê, ele pode pedir pensão ao Cauê? Pode sim. Hoje é que não é igual um casal hétero, normal, né? Tem os casais héteros as mesmas responsabilidades de que um casal homo. Então, tem todo o direito de pedir a pensão alimentícia. Inclusive entre ambos, né? Comprovando a necessidade, não só do filho, mas entre ambos, dependendo da condição de um e a condição do outro. São companheiros? Eram companheiros? Eram companheiros, né? Seu, a live do Insta, né? Eu pedi pro pessoal vir para cá. Doutor Romulo, temos mais uma pergunta aqui, tá? O seu Patrício, lá do Padre Romualdo, tá dizendo aqui: quem cuida do meu neto sou eu, né? Ele cuida do neto. Os pais da criança, ele pode exigir que os pais da criança, que é o filho dele e uma mulher, paguem pensão para ele sustentar o neto? É evidente que sim. Da mesma forma que ele se obrigaria, se o pai não pagasse, ele passaria a pagar. Como ele está com o neto, ele pode cobrar dos pais que paguem os alimentos, para ele ter responsabilidade. Doutor Romulo, quem é que pode ter a pensão descontada direto na folha? Funcionários públicos ou quem tem um vínculo de emprego, carteira assinada. Né? Por exemplo, um cara que é empreiteiro, ele pegou um contrato de 2 anos com a empresa, não é carteira assinada nem nada disso, mas ele é MEI, ele é microempreendedor individual. Também pode ser descontado já no pagamento? Pode ser descontado já no pagamento. A empresa vai pagar em débito em conta, é isso? Ou débito em conta, ou um contra-cheque específico no nome da mãe do menor. Quer dizer que a empresa pode até dar 2 contra-cheques, o dele e o da mãe. Rapaz, que coisa, né? Olha só, o Emerson trabalha na Aeres. Ele está perguntando:
eu recebo lucros do PNL, que é o plano PLR, plano dos lucros da Aeres, né? E ele está perguntando aqui, ele disse que a ex-mulher dele cresceu os olhos, é a expressão que ele usou aqui, cresceu os olhos, porque esse PLR às vezes é maior do que 1/10 o valor. E ela disse que quer um pedaço. Ela pode requerer isso aí? Geralmente na pensão alimentícia, e aproveita, doutor Romulo, responde também sobre o 10º. Quando o advogado pede os alimentos, ele pede sobre o bruto, né? Sobre tudo. Então, tudo que for posto de rendimento no contra-cheque de quem vai dar os alimentos, será descontado. 20%, 20% do 10º, 20% do FGTS, caso ele venha a sair do emprego. Então, os 20% incide sobre tudo. Ah, certo. Olha, o Cláudio tá dizendo aqui, eu sou day trader, né? Que é isso? É aqueles cara que mexe com ações na bolsa, né? Todo dia. E ele disse que mas ele disse que esse day trader, que ele é um bico, né? Aí, pronto, resumindo a pergunta do Cláudio Carneiro, lá de Fortaleza. Obrigado, Cláudio, pela audiência. Ele está perguntando aqui, ele já paga pensão sobre o salário que ele ganha. Ele está perguntando aqui se ele também tem que pagar do bico, porque ele faz onda desses caras que mexem em ações, né? Day trader. Aí ele disse que geralmente tira quase um salário com esse bico. Tomara que ela não esteja vendo a live, né? Tomara que ela não veja a live, viu, meu amigo? Aí ele quer saber aqui se ele um dia pode ser obrigado a pagar sobre esse valor também. Se ela conseguir comprovar que ele recebe essa renda, vai recair também sobre essa nova renda dele. Uhum. E sobre o 10º, doutor Romulo? Sobre o 10º também. O 13º, por exemplo, se chega em dezembro, o cara recebe o 13º, ele também tem que dar os 30% do 10º? A obrigação de dar também. Se for arbitrar 30%, de tudo que ele receber, ele vai ter que pagar os 30%. Rapaz... De gorjeta, de gratificações, de 13º, de participação nos lucros, tudo que for ele receber, que ele oferir, ele vai ter que pagar também a título de alimentos. Certo. Olha, a não ser que na ação de alimentos haja um acordo entre eles, por exemplo, existe uma ação de alimentos que a pessoa paga 30% do salário mínimo, né? Fiz um acordo, beleza, eu só vou pagar 30% do salário mínimo, o que vai alterar é porque todo ano o salário mínimo aumenta, tem um aumento? Tem. Pronto, aí não falou-se nada de 10º, não falou-se nada de gorjeta, de participação no lucro. Então, isso vai do acordo, depende do acordo, depende se o advogado pedir para ser descontado sobre tudo, vai ser descontado sobre tudo. Agora, é interessante que a pessoa que vai pagar os alimentos faça um acordo e bote uma porcentagem, aí ele vai pagar só aquela porcentagem, né? Certo. Mas de tudo, né? Agora, se eu fizer um acordo, por exemplo, mesmo eu recebendo em folha de pagamento, eu posso fazer um acordo com minha ex-companheira de pagar em cima do salário mínimo só. 30% do salário mínimo. Vamos supor que ele recebe lá R$3.000, mas eu não acordei só 30% do salário mínimo, eu vou dar 30% do salário mínimo, independente de 10º ou de qualquer outra vantagem que eu receba. Certo. Pessoal, o Dempsey, nosso amigo Dempsey Holanda, obrigado Dempsey, está perguntando aqui, quando é determinado um valor referente ao salário, a pessoa faz hora extra, tem que pagar também esse valor da hora extra, o adicional? Se for descontado em folha, vai incidir também em cima das horas extras. Tem que saber se no processo dele foi em cima do salário mínimo ou foi em cima do que ele recebe. Uma pergunta aqui também, doutor, é que... Então, Dempsey, hora extra, se vier no seu contra-cheque, entra no embalo, viu? Tem que ver lá nos líquidos, né? Vai incidir sobre o líquido. Agora, se você tiver feito um acordo dentro do processo que é em cima de um salário mínimo, aí não, porque você só vai pagar em cima do salário mínimo. Mas se for em cima dos rendimentos, sim. Gente, só um minuto, gente, aproveitando a audiência alta aqui, não vamos encerrar agora, tá? São 2 comunicados.
Primeiro, VB Gráfico Braguinha, tá? A melhor a gráfica rápida de Calcaia. Fica lá na Galeria Jerônimo Amaral, gente. A gente dá certidão negativa federal, estadual, municipal. Aquelas que o pessoal pede muito quando vão arrumar emprego. Encadernação, plastificação, papel arroz para bolo, topo de bolo, xerox, blusa. Essa que eu fiz lá, ó, blusa, caneca, cerâmica para sétimo dia. Tá no Face, Tá no Face. Cerâmica para sétimo dia, santinho, tudo a gente faz lá na VB Gráfica, o Braguinha. E se você der sorte, eu posso estar por lá, a gente se conhece. Ainda tira um selfie. Doutor Rômulo, não vamos encerrar agora, tá? Não vamos encerrar agora, vamos só aproveitar a audiência aqui. Doutor Rômulo, diga aí para os nossos internautas onde fica o seu escritório e a sua forma de contato. Doutor Rômulo é especialista em pensão alimentícia. Estamos lá na rua 517, número 50, certo? O número para contato 987597706. Anotem. No final de semana, repete, doutor Rômulo, o número? Número 987597706. Se agendem. Aos finais de semana, atendo também emergência, tá certo? Então, eu sou especialista em direito do trabalho e direito de família, mas atuo também no ramo criminal. Então, aos finais de semana, estamos aí 24 horas. Certo. Doutor Rômulo, o Alfredo, lá da 15, está perguntando aqui. Fiquei desempregado. Ele trabalhava e ficou desempregado. Ele pode parar de pagar a pensão? E ele aproveita também para perguntar se o seguro-desemprego já vai vir descontado também. De forma alguma, quando você se desemprega, você pode deixar de pagar os alimentos. Pode trazer complicações, inclusive a prisão. Quando você se desemprega, você vai receber o seu seguro, vai receber seu FGTS, e você já pode antecipar algumas prestações da ação de alimentos, já uma forma de se resguardar. A segunda pergunta foi sobre desculpa. Aquilo lá, né? Peraí, deixa eu ver aqui, peraí. Desculpa, gente. Muita pergunta chegando. Se pode deixar de pagar, eu já respondi. A questão do seguro. Se tivesse feito o ofício em cima do líquido, dele, dos descontos líquidos da empresa, automaticamente cada parcela do seguro já é deduzida também a pensão. Certo. A Maria Dutra tá perguntando aqui. O meu marido, Cleiton, ganhou no Totolec, porque ela viu na televisão. Mas não foi um grande prêmio, foram R$4.000. Ela está perguntando se o filho dela tem direito a um pedaço. Não, se ele paga a pensão, só se ele morresse e deixasse esses R$4.000 aí, que ia ter que repartir como herança, né? Coitado. Quer dizer que ela não pode pedir uma porcentagem desse dinheiro, não, né? Mulherzinha desse bichinho. Rapaz, passa uns 30 anos jogando no Totolec para ganhar, quando ganha a mulher já cresce só. Vou dar uma luz para essa mulher, doutor. Ei, doutor Rômulo, estamos com mais uma pergunta aqui. O Ronaldo, lá da Jandaiguaba, querida Jandaiguaba, beijo para vocês. Eu fui aí, não conheci a Jandaiguaba, conheci, amei, viu aquela lagoa lá que vocês têm, é linda. Ele está perguntando aqui, a pensão também recai sobre verba rescisória? Tipo, ele recebeu as contas, né, da empresa agora e quer saber, tá com medo da mulher pedir uma parte dessa grana aí. Vai receber também, recai, como eu falei, se a pensão tiver sido feita em cima de uma porcentagem do salário mínimo, ou de 2 salários mínimos, seja lá qual for, não recai. Mas se tiver sido arbitrado em cima dos vencimentos líquidos, tudo que ele receber vai ser deduzido aquela porcentagem dos alimentos. Rapaz, seguro, FGTS, tudo que ele receber vai ser descontado. Por isso que é bom fazer o acordo, né? Geralmente, quando se faz o acordo... Rapaz, que coisa. Olha só, o Michael, lá da Catuana,
está dizendo aqui, eu pago pensão alimentícia, certo? O meu filho agora foi fazer um intercâmbio na Austrália e resolveu ficar por lá. E ele disse aqui que o filho dele já está ganhando mais do que ele lá, porque ganha em dólar australiano, né? Foi num navio lá, trabalhar num navio. Aí ele pergunta aqui se ele pode pedir para cessar essa pensão. Ele pode pedir a exoneração, comprovando que o filho está empregado lá, está oferindo renda. Tem que existir a comprovação. Tudo no navio, naqueles navios de cruzeiro. Isso. Pronto, é possível ele pegar o nome da empresa e pedir para expedir um ofício para a empresa para saber quanto é que ele ganha e exonerar a obrigação dos alimentos. Olha, o David Lee, lá do Jardim Iracema, está perguntando aqui. Tem 15 anos de idade. O David Lee está dizendo que ele tem 15 anos e recebe pensão. Porém, ele adoeceu de uma doença grave, né? E infelizmente as despesas aumentaram muito, porque ele está tomando remédios muito caros. Ele pode pedir para aumentar o valor da pensão baseado nisso? Da mesma forma que o pai pode pedir para reduzir, o filho também pode pedir para aumentar. Mas diante das condições, diante das condições que ele está passando. Vamos supor que aumentaram a quantidade de remédio, os valores dos remédios. Você está precisando fazer um outro tratamento, precisa de um plano de saúde, porque o SUS não lhe dá. Então você junta a prova nos autos e é possível que se aumente esse valor da pensão. A Ângela Vieira, lá do Parque Solidariedade, está dizendo aqui, o amaldiçoado... Não, o que é isso, Ângela? O meu ex paga apenas R$140 de pensão. Chega lá no juizado se fazendo de pobre, com roupa toda amassada e remendada. Mas os storyzinhos dele é tomando uísque direto e dirigindo carro importado. Ela pergunta se ela pode levar esses prints desses stories lá para o juiz. Com certeza serão provas que você pode juntar aos autos, entra com a ação revisional de alimentos e vai fazer prova que ele tem a vida que ele apresentou no processo é diferente da vida que ele leva fora do processo. Então, quer dizer que o cara pousar de ostentação nas redes... Ele vai ter que provar agora que não tem condição diante da vida que ele leva. Rapaz, ele fica numa sinuca, né? Porque ou ele deixa ela provar que ele é barão e aumenta a pensão, ou então ele vai ter que provar que é tudo falsidade ali, né? Que é só ostentação falsa. Vai perder os seguidores. Vai perder os seguidores. Olha só, o João Cabral, lá do Parque São Gerardo, está dizendo aqui... João Cabral é o nome do ex dela. A Sofia está dizendo aqui... O que fazer nesse caso, doutor Rômulo? O meu ex colocou tudo no nome dos irmãos e até dos amigos dele, para dizer que era pobríssimo lá no juizado. E ela tem como provar que essas coisas que ele passou para o nome dos outros continuam sendo dele? Ou seja, ele usou laranja, né, como a gente fala, né? Para dar uma de pobre lá? Ela pode entrar com um processo e pedir que ele preste contas dessas transações, né? Ele oficiar para o Detran, oficiar para os cartórios de imóveis. Ela pode pedir dentro de um processo autônomo, né? Se ela já estava com ele naquele tempo, se ele transferiu isso aí, de maneira que se furtasse das obrigações. De má fé mesmo, isso, né? De má fé. O Paulo Roberto Maciel, vou já fazer tua pergunta, viu, Resenha? O Paulo Roberto Maciel está perguntando, boa noite, sou Paulo, eu ganho só um salário e tenho 3 filhos, quanto eu posso dar? Geralmente é como eu falei, como eu venho falando no decorrer do programa. Está relacionado à necessidade e à possibilidade. A possibilidade dele não é alta, mas a necessidade das crianças também não pode deixar de ser levada em consideração. Eu acho que razoável seria 30%, né? Isso vai depender do juiz. Pode ser que reduza para 25%, pode ser que um juiz dê para 35%. Mas 30% para os 3? Os 3, isso. Certo. Que aí, no caso, ele vai ficar... Eu já atuei em ações em que o juiz arbitrou 30% de pensão para os 3 filhos.
Né? Para cada? Não, 30% pra para os todos. três. Assim, no caso de 3, Isso. aí o juiz ele pode dar 40% do salário? Pode, não vejo problema, dependendo da condição de quem vai dar a pensão. Ele pode habitar até 50% ou mais. Isso vai depender da condição de quem vai dar os alimentos. Gente, manda pergunta, aproveita que a gente está finalizando, viu? O Resenha Restou está dizendo aqui, tive minha habilitação cancelada. Talvez ele seja Uber, né? Alguma coisa assim. Já entrei com a exoneração de alimentos, pois os meninos já são de maior. Como ele deve fazer para pedir para exonerar? Porque os meninos ficaram de maior agora. Ele tem que entrar com um processo para pedir a exoneração dos alimentos. Não pode deixar de pagar. E também, como o senhor voluntariamente. disse anteriormente, não é porque os caras ficaram de maior que já anula, né? Isso, tem porque que se eles ver. continuarem precisando dessa grana, o Resenha vai ter que pagar. Vai, tem que pagar. Por isso que tem que entrar com um processo para ver as situações. Manda citar a parte, e ele vai ter que apresentar provas de que não é mais necessário prestar esses alimentos. O Paulo Roberto está até completando aqui, eu dou 500, tá bom. Tá, realmente, para quem ganha um salário mínimo dá R$500, Paulo, eu te chamo de herói, você sobreviver com um meio salário. O Rogério fala assim, rapaz, eu não sabia que filhos se viravam homem não, mas prender que é uma beleza. A Cris Freire está perguntando aqui, quem estipula o valor da pensão em cima de tudo que o pai ganha, tipo salário, gratificação, décimo, férias? Quem pede para ser em cima do valor de tudo, né? É o advogado ou é o juiz que determina? Seria essencial que o advogado pedisse tudo, né? Para ganhar em cima de tudo. Para ganhar em cima de décimo, tudo. Mas férias. Geralmente o que Terço de férias acontece. também entra no embalo, né? Geralmente o que acontece é que a mãe dos menores ou do menor faz acordo. E quando se faz acordo, estipula-se, talvez no calor da emoção, lá fica com pena da outra parte, estipula em relação a salário mínimo. Como eu disse, 30% de salário mínimo, 40% de salário mínimo. E não leva em consideração, por exemplo, quem trabalha de carteira assinada, o FGTS, o seguro-desemprego, participação dos lucros. Então, algumas vantagens deixam de receber se, no dia da audiência de conciliação, não se lembrar de pedir na totalidade, né? Então já o advogado já tem a obrigação de dizer, vamos pedir dessa forma, que é melhor para você. E manter esse acordo lá em audiência, dizer, não, doutor, eu quero que seja 30% ou 20% de todos os vencimentos líquidos dele. Então tudo que ele receber, o meu filho vai ter direito a... Tudo, gratificação, FGTS, férias, décimo. As Só que verbas rescisórias. a mulherada tem que lembrar disso, né, no dia, né? Olha, temos... Tomara que o macharada não dê ninguém. O Paulo Roberto está dizendo aqui, o que dava R$500, né? Ele completou aqui, dou remédio e roupa por fora, ainda a mãe ainda acha ruim. E a mãe deles também trabalha. Ele não pode pedir para revisar isso aqui, não? Pode, com certeza. Ele junta os recibos dos valores que ele paga in natura. In natura é o remédio, roupa, né? E com o valor que ele já dá de R$500 e pedir uma redução. Aí o juiz vai avaliar a situação dos filhos, né, e a situação dele. Creio eu que quem recebe um salário mínimo, o juiz não ia arbitrar que ele desse 50%, não. Realmente compromete até a subsistência dele. Né? E ainda mais um filho só. Acho que são mais. Eu que agradeço, Paulo. Paulo, você é um herói, porque você ganhar um salário e dar R$500, cara, eu bato palmas pra você. Você é um mega pai, viu? Vai ser considerado o pai do ano. Estamos chegando ao fim, gente. Temos só mais uma pergunta aqui, tá? O Joe, acho que ele mandou um pseudônimo com vergonha, né? O Joe tá perguntando aqui. Minha mulher foi embora com o Ricardão, né? Até que ponto isso influencia na decisão de um juiz sobre o pagamento de pensão? Porque no caso ele disse que foi ela que foi embora e colocou o chifre no rapaz, né? Influenciaria se ela pedisse pensão a ele, mas com relação aos filhos isso não influencia, porque a obrigação é do pai, não do padrasto, né?
Ah, certo. Ah, doutor Romulo, me diga uma coisa. Mulher, por exemplo, o casal sem filhos se separa. E a mulher era aquela dona de casa, né? Ela dependente do cara. Ela pode pedir pensão? Pode sim, pode pedir pensão. Até quando? Até ela poder subsistir, vamos supor, o juiz vai estipular um prazo, né? Porque também, emprego, né? porque também a pessoa não vai pagar eternamente também uma pensão para uma pessoa que é plenamente capaz, né? Então, estipula-se, vamos supor, um período de 1 ano, ó, ele vai pagar 1 ano de pensão para você, é o tempo que você emprego, se articula, né? E assim por diante. Ah, certo. O João Queiroz, lá do... Onde é que você mora, João? Do Grilo. Grilo, obrigado, gente. Tá perguntando aqui. Eu tenho o direito de fiscalizar a utilização do dinheiro da pensão que eu pago? Sim. O senhor já falou falei isso, da prestação de contas. Ele pode cobrar, ele fiscal, pode, né? Pode. Ó, e se ela não quiser dar? Aí ele entra com a ação e ela será obrigada a prestar contas. Poxa, então a pensão não é assim, ao bel prazer da mulher, não é né? brincadeira, não. Pensão é uma lei que foi criada juntamente com o Código Civil. Existe toda uma possibilidade de você fiscalizar, né? Não. É o seguinte, a mulher falou aqui, ó, eu não quis dar o nome dela, mas ela disse que o nome dela é Maria. Bem, a minha vizinha, ela recebe o dinheiro do marido e para poder prejudicar ele, ela gasta o dinheiro da pensão em macumba. Como é? Ela falou o nome dela aí? Ela falou o nome de Maria e disse o seguinte, olha, a minha vizinha, ela pega a pensão das crianças e gasta todo em macumba para prejudicar e faz macumba, ou seja, faz macumba pro cara, né? Faz macumba pro marido. Macumba mas tem que saber se o pai dá nota fiscal, né? Se tiver tem que pedir as notas fiscais aí. E agora? O que fazer? Se vira e quem recebe os alimentos tem a obrigação de prestar conta. Tem que se virar para arranjar recibo aí do macumbeiro, né? É verdade. Do pai de santo, do pai de santo, né? Temos uma pergunta muito boa aqui da Lívia, doutor Romulo. Filho de casamento diferente deve receber o mesmo valor de pensão? Ou existe essa coisa do cara pagar um valor tal para um filho e um valor menor para outro filho? Não, depende de cada condição, porque vamos supor que a condição da outra família seja melhor, a mulher dele atual seja médica, né? E a outra fosse uma empregada doméstica. Então vai variar da situação, varia da possibilidade e da necessidade, né? Vai variar. Não necessariamente tem que ser, porque meu filho só recebe 15 e o outro recebe 20. Né? Pode ser que no processo se cogite essa situação e o juiz conceda, mas não necessariamente é obrigado eu pagar 15 de um filho e 15 de outro, e 15 de outro de relacionamentos diferentes, não. Para a gente encerrar, doutor Romulo, obrigado, Paulo. Paulo mora no Itambé. Obrigado, Paulo, pela audiência. Para a gente encerrar, obrigado a todos que estão assistindo, tá? Temos uma pergunta aqui da Ângela Vieira. Quem quiser mandar pergunta, não dá tempo, viu? A Ângela está perguntando aqui. O meu ex nunca pagou a pensão ou pagava muito pouco. A dívida já está em mais de 14 mil reais. O juiz já deu até a ordem de prisão, mas ele não vai preso. Já fui à delegacia e eles alegam que não o encontram. Porém, ela aqui e acolá vê ele nos barzinhos. Ela pergunta aqui se ela pode chamar a polícia na hora. Ela tem que chamar a polícia e indicar o paradeiro dele, porque a justiça precisa do paradeiro para que se cumpra o mandado de prisão. Quer dizer que se ela vir ele num barzinho, ou até ele postou um story ostentando aí no barzinho, ela pode ligar para a polícia e dizer, olha, tem uma ordem de prisão contra esse rapaz aqui, ele está no lugar tal. Pronto, ela deve fazer isso para que se cumpra o que foi determinado. É obrigação dela, porque a justiça, ela só vai agir se ela tiver condição de agir. Se tiver denúncia, né? Ou seja, se a justiça não o encontra, mas ela sabe onde é que ele pode ser encontrado, ela tem a obrigação de juntar nos autos o endereço, ou mesmo, se ele estiver num barzinho, ela chamar uma viatura e dizer, olha, ele tem um mandado de prisão contra ele. Mas ela tem que andar com esse mandado? Não, ela justifica lá e pede só para consultar, chame ele só para a gente dialogar aqui, a gente
e consulte o nome dele, que se tiver o mandado de prisão, evidentemente que ele já vai ser preso no ato lá. Nossa, mãe. Doutor Romulo, eu geralmente quando é assim, advogado e tal, eu não faço ping-pong. Eu faço com assim, uma coisa mais descontraída, né? Um cantor e tal. Mas como o senhor é bem descontraído, eu conheço desde a minha tenra idade, quando eu ainda era um garoto virgem, né? Eu vou fazer o ping-pong. Eu vou fazer o ping-pong antes da gente encerrar e o senhor divulgar o seu escritório mais uma vez. Diga aí, doutor Romulo, pra gente te conhecer melhor. Time de coração? Do estado, Fortaleza. E de lá? Vasco da Gama. Vasco? É Vasco, rapaz. Eu sabia que tu era Fortaleza, não. Um filme ou uma série que você gosta? Top Gun. As Indomáveis, massa. Mandar um pro Bigode. Alô, Bigode! Obrigado pela audiência, grande Bigode. Ele é da produção do Jornal Calcaia. Da produção do Jornal Calcaia. Valeu, Bigode. Leandro Bigode. Doutor... Isso, o Leandro Bigode. É ele, é o Leandro Bigode? Leandro Bigode. Abraço, o eterno candidato a presidente da Associação do Vicente Arruda. Doutor Romulo, uma música. Música. Estão várias aqui, agora não me vem a memória, deixa eu ver aqui. Eu lembro daqueles velhos carnavais no P100, né? Não me vem aqui a memória, deixa eu ver aqui. Não é de chiclete, não? Tá tentando me lembrar uma do Limão com Mel. Oh, apaixonado. Né? Vou ficar devendo o nome, pronto. Mas a banda tá aí. Um livro, doutor Rômulo. Livro Folhas Secas, de Machado de Assis, salvo engano. Cara, eu nunca li esse. Folhas Secas de Folhas Machado Secas. de Assis. Deixa eu conferir aqui se é dele mesmo. Eu gosto muito do Machado. Do Machado de Assis, de Raquel né? de Queiroz, vamos ver aqui, vamos tirar a dúvida. Do Machado de Assis eu já li Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, tô lendo agora, e Quincas Borba já li também. Folhas Secas tem uma música do Amado Batista, né? Folhas Secas. Folhas Secas, tá aqui. De quem é? Vidas Secas, não? Não, Folhas Secas. Ah, Folha Seca tá aqui. Folha Seca é do... Ah, não, mas esse aqui é um livro botânico, né? É, outra coisa. Vamos passar para a próxima aqui. Uma frase, doutor Rômulo. Deus é amor. Deus é amor. Ótimo. Só por curiosidade, esse Folhas Secas fala de quê? Acho que faz uns 15 anos que eu li esse livro, até no Janusa Corrêa. Eu acho que era uma criança. Ao final, descobriam que a criança tinha morrido e era coberta por folhas numa piscina que estava seca, né? Nossa, interessante. Um sonho. Magistratura. Uma decepção. Morte da minha mãe. Eu lembro. Infelizmente, foi em 92. 92 eu tinha... Você tinha 14 anos, né? 12. Eu tinha... Sou de 83, tinha 9, eu lembro muito bem. 3 desejos que o senhor faria ao gênio da lâmpada. Rapaz, mudar o mundo. Para melhor, né? Para melhor, né? Talvez acabar com a corrupção e acabar com a pobreza. Ótimo. A Joângela Holanda está dizendo aqui, professor advogado, doutor Rômulo. E o Dempsey também está dizendo, lembro muito bem. Deise Viana está mandando um abraço. Obrigado, gente. Deise. Abraço. Gente, muito obrigado a todos que nos acompanharam, tá? O doutor Rômulo vai deixar o escritório mais uma vez e o WhatsApp dele, tá? Quem quiser, gente, pensão alimentícia e também a parte criminal, né? Direito de família, trabalhista, pensão alimentícia e criminal. Doutor Rômulo, o escritório do senhor fica onde? Rua 517, número 50, no Conjunto Ceará, tá certo? O Instagram, Rômulo Alencar. @Rômulo Alencar. E o número do contato 987-597706. 8759-7706. 8759-7706, tá? Gente, foi um prazer.
Eu quero agradecer aqui ao Otávio Queiroz, mais uma vez ele se dispôs a estar aqui, o Leandro Bigode. Quero agradecer a mim mesmo. E Dr. Rômulo, suas considerações finais? Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade aos... Obrigado, eu que agradeço. Os amigos Braga e o Otávio, né? Otávio. Isso, e a vocês, espectadores, que sem vocês não existiria o programa hoje. Com tá certo? certeza. Espero, em outras oportunidades, estar aqui com temas relevantes, ajudando aí a sociedade com um pouco de informação. Então, um abraço a todos, uma boa noite. Obrigado. E só para encerrar, lembrando que o Jornal Caucaia é um portal independente, nunca recebeu, nem receberá verbas públicas ou de políticos para se autopromover. E temos notícias a todo minuto. Até na madrugada você vê notícia aqui, graças ao esforço de Otávio Queiroz. Obrigado, gente. Fica com Deus. Terça-feira que vem, às 7 da noite. Eu não sei quem é o convidado ainda, mas vai ser gente boa. Valeu, doutor Rômulo. Obrigado. Valeu, pode encerrar, Otávio. Tá no ar ainda.